É com alegria que nós aceitamos o convite amoroso dessa casa querida, o Alto de Souza, que na comemoração dos seus 50 anos nos favorece com a alegria de falar em Jesus. Parabéns, a casinha amada, e muito obrigada mais uma vez pelo convite amoroso em data tão importante. Então vamos proferir a nossa prece inicial para darmos início à nossa tarefinha. Amado Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor, com a Tua autorização, elevando o Teu nome ao coração dos homens, agradecemos essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor Jesus, Mestre amado, ajuda todos nós, favorecendo a Tua presença amorosa em nossos corações. Muito obrigada por tudo, Senhor, que as benesses do alto possam sempre iluminar a casinha amada, o Alto de Souza, em mais um ano, aonde certamente contribui para que almas se elevem. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, o tema que nos foi solicitado é um tema complexo, assim, bonito, que é sacrifício e amor, do livro Libertação e Amor, que é da veneranda Joana de Ângeles, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bom, então, nós vamos discorrer exatamente sobre o Mestre, né? Sobre Jesus, sobre o nosso modelo e guia. Então, o nosso Mestre, ele é reconhecido como pastor. O pastor que conduz o seu rebanho, nós, que entregou a própria vida em sacrifício, como se ele não tivesse conhecimento a respeito de tal fato. O conceito de sacrifício, ele reporta para oferenda, para um ritual, uma imolação. E dessa forma, nós vemos então, historicamente, e em nossos corações, pelo que nos é transferido, Jesus marchando à crucificação, confiante, seguro e consciente dos fatos que se desenrolariam. E dessa forma, seus afeiçoados nós, aos poucos, vamos despertando ao longo dos milênios para essa entrega do Mestre, essa entrega à vontade de Deus. Jesus, ele esteve em todos os momentos felizes com aqueles que o rodeavam. Ele ofereceu as bênçãos da saúde, as bênçãos do conhecimento, as bênçãos da esperança e da paz. Entretanto, ele demonstrava que a existência física não é definitiva e que todos nós deveríamos nos preparar para esse enfrentamento com os nossos sofrimentos. Jesus, ele restituiu a saúde de muitos, mas ele não impedia que viessem a morrer. Jesus proporcionou pequenas alegrias para muitos, mas não impedia que fossem visitados pela tristeza, que faz parte do nosso processo evolutivo íntimo. Jesus, ele concedeu a paz, mas ele permitia que todos atravessassem lutas para o autoconhecimento. Jesus, ele também distribuía ternura, porém Jesus, ele indicava que cada qual deve se esforçar para preservá-la. Jesus sempre auxiliou e amparou a todos, abriu os olhos da alma para o discernimento, para o critério, para a prudência, para a razão, e demonstrou que o trabalho pela solidariedade, sem pedir nada em troca, sem exigir vantagens, é amar a Deus. Em meio a tudo isso, Jesus ofereceu a sua existência ao holocausto e seguiu livre para a vida eterna. Joana de Ângeles, ela
sugere, na obra que nós estamos comentando, né, Libertação e Amor, no capítulo Sacrifício e Amor, olha que interessante, que o sacrifício para Jesus não seria a imolação, mas seria nos deixar soltos ao próprio destino. Esse sim seria o sacrifício e não a imolação. A cruz sempre foi um símbolo de humilhação, de desgraça, de punição. Mas com Jesus, a cruz ganhou asas de libertação para os nossos voos infinitos. Em razão disso, Jesus doou a sua vida para que todos nós tivéssemos vida em abundância, lutando cada qual de nós para adquirir o seu crescimento. Jesus ensinou que quando se ama, nada é esforço, nada é sofrimento ou sacrifício. Porque o amor, ele é rico, ele se multiplica sem jamais diminuir. Quando saímos do instinto, da posse, da matriz do egoísmo perturbador, nós nos agigantamos, nos tornamos cada vez maior a proporção que a abnegação e o devotamento são aplicados, segundo nos explica Joana de Ângeles. Entendemos que o amor legítimo, ele nunca se exalta, ele não reclama, ele é fonte de compreensão, e o grande desafio é a educação dos sentimentos. Porque muitas vezes nós estamos bem, acordamos bem, mas alguém nos diz alguma coisa e nós nos exasperamos. Então, a decisão dos nossos sentimentos está nas mãos do outro, e não na nossa. Nos falta esse feeling dessa educação dos sentimentos. Nós precisamos ter o controle e o senso crítico das nossas emoções. Nós precisamos pensar sobre nós, porque senão nós adoecemos. Nós precisamos pensar sobre o que sentimos e como nos comportamos. Nós temos que nos distanciar e nos vermos, e vermos o filme da nossa expressão. E depois fazermos uma avaliação sobre isso. Porque o mestre ensinava isso e ensina que precisamos ter a educação dos sentimentos. A nossa humanidade está adoecendo justamente por isso, por falta desse questionamento. Como eu estou? O que eu sinto? Por que eu me comporto dessa forma? O que eu posso fazer para ser um espírito melhor? Porque eu não tenho o controle dos meus sentimentos. O mestre, então, ele sempre ensinava. E o clímax dessas lições do Cristo junto àqueles que estavam perto dele, junto a ele, foi a crucificação. A crucificação foi uma tragédia, mas ela atrairia os homens para ele. Os homens ficaram atraídos. O ser humano, nós, infelizmente, ainda necessitamos do espetáculo, da terapia de choque. Porque quando acontece isso, nós temos um despertar. Nós saímos do letargo em que vivemos. Quando os fatos eles transcorrem naturais e sem comoção, não se tem aceitação imediata. No entanto, quando produzem um impacto, eles despertam interesse. E assim o homem passou a pensar. O sacrifício pela crucificação é um convite à reflexão. Se Jesus não tinha culpa, por que foi conduzido ao máximo do sofrimento físico? Como pode? Jesus não teve descargas emocionais. Ele manteve-se firme. Como? Como conseguiu? Ele não tinha dívidas morais e pagou um preço alto. Por quê? Então, em Jesus, nós encontramos a reflexão. Ele nos ensinou, nesse clímax dessa crucificação, dessa tragédia, ele nos ensinou a reflexão. E em Jesus, nós encontramos, em meio a tudo isso, a oferenda da ternura e da alegria.
o homem, na sua desenfreada alucinação pelo poder, pelo orgulho de raça que governaria o mundo dos gentios, porque para eles era dificílimo como aceitar um rei sem trono, que era Jesus, um rei sem exército, homicida, Jesus não tinha, um rei sem trombetas, não tinha vaidade alguma, sem embaixadores soberbos, como entender? Jesus sempre nos leva a refletir. Ainda assim, somos os mesmos de Israel. A lição de Jesus para nós é de aprender a renunciar os apegos, superando todos aqueles tormentosos desejos que ainda alimentamos. A estrada é uma busca pela nossa auto-iluminação. Então, a gente poderia dizer que depois que o ser humano desenvolveu o intelecto e a razão, ele deu-se conta que essas conquistas não bastavam à existência. Porque o intelecto e a razão, eles não preenchem interiormente. Precisa algo a mais. A inteligência não preenche o vazio existencial que aturde o homem. Há necessidade de autoiluminação. Isso é, do autocontrole, da autorrealização. Veja, autocontrole, autorrealização. Essa é a proposta para nós. A iluminação, ela é de natureza espiritual e vem convidando a nossa consciência a refletir em torno dessa imortalidade. A iluminação, ela ocorre quando há uma predisposição psíquica, assim como sucedeu com Buda, com Francisco de Assis, com Paulo de Tarso. Nós podemos fazer esses treinos. Esses treinos, eles nos levam ao desenvolvimento da autoiluminação. Aquele que se ilumina na sua vida, né, ele desenvolve um enorme sentimento de compaixão, acompanhado de gratidão a todos, tantos aos que precederam na existência, quanto aos contemporâneos e quanto ainda àqueles que virão, e a todos os reinos. Veja que bonito, sentimento de compaixão, acompanhado de gratidão. Duas grandes virtudes. Com a iluminação se adquire sabedoria. Quem de nós não quer sabedoria? Ah, se nós tivéssemos sabedoria. Esse estágio, ele vai além do conhecer. Não é só conhecer. Sabedoria não é só conhecer, ter conhecimento. É encontrar-se no mundo, com todos, e não estar amordaçado, nem aprisionado, nem a nada, nem a ninguém, que não seja o divino. Olha que lindo! Então, sabedoria não é conhecimento, viu? Sabedoria não. É estar no mundo sem estar amordaçado, aprisionado a ninguém e a nada. Unicamente ao divino, a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior. Aquele que adquire a sabedoria, ele torna-se observador da própria existência, que é a proposta da autoiluminação. Te observa, tenha critério sobre você mesmo, crítica sobre você, não sobre o outro. Então, aquele que adquire sabedoria, ele se torna observador da própria consciência e ele supera as suas paixões emocionais. Ele supera os interesses egoísticos. E ele está sempre equilibrado. Que maravilha, não é? De alguma forma, a fim de que a iluminação ocorra, é necessário que seja alcançado, segundo Joana nos ensina, o estado de inocência. Poxa, Lili, mas o estado de inocência? Sim. O estado de inocência nos diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles na obra, que é um estado de superação dos vícios. Não se trata da inocência das crianças, não é a ignorância a respeito das coisas, não. Nada a ver com a inocência das crianças. Mas essa inocência, esse estado de inocência é uma anulação da malícia,
das intenções dúbias, da inveja, esse sim é um estado de inocência. É um estado de superação dos vícios. É algo importantíssimo e necessário e que é alcançado através da sabedoria. Nesse estágio, o homem não teme o futuro, não sofre com as recordações do passado, não se aflige com a chegada da velhice, que é uma coisa que movimenta muito o homem moderno, e muito menos as perspectivas da morte. Então veja que maravilha essa sabedoria, esse estado de inocência. Não ter medo do futuro, isso é muito bom, ter segurança. As coisas erradas do passado, elas ficaram no passado e serviram para nos tornarmos melhores. E a chegada da velhice é uma alegria, porque vivemos uma estrada, tivemos uma caminhada de experiência. E a perspectiva da morte é uma libertação desse corpo, que é um abafador de sensações, onde estaremos livres e mais leves. A autoiluminação, ela é também a mais eficaz maneira de compreender o outro. Porque o indivíduo conhece a si mesmo. Ele entende de onde veio, para onde ele vai. Ele alcança patamares de felicidade que a sabedoria, pelo esse estado de inocência, produz. Então ele compreende muito mais o outro. Por isso a gente pode entender como pode, né? Chico, que conhecia as coisas do universo, das estrelas, que conhecia os segredos dos astros, e chegava alguém ao seu lado chorando e dizia: Chico, Chico, tá faltando dinheiro pro gás. Chico, Chico, meu marido me deixou. E ele conhece todas essas belezas e ele não alterava o seu estado de consciência. Ele se mantinha na sabedoria desse estado de inocência, produzindo amorosidade, porque ele conseguia compreender o estado do outro. Que ele entendia a si mesmo, sabia de onde veio, para onde vai, então ele alcançava esse patamar de equilíbrio. Que lindo, não é? É imprescindível que apliquemos todo esse empenho para a conquista da nossa autoiluminação, que se transforma na identificação da verdade. É isso que acontece. Na compreensão sobre Deus, que é a captação plena do pensamento divino cósmico. Ou seja, quando nós buscamos a autoiluminação, quando nós temos controle sobre as emoções, temos o critério, a crítica sobre nós mesmos, quando nós nos esforçamos por esse estado de inocência, tirando a malícia, a inveja, a maldade, a maledicência, quando nós conectamos com o pensamento mais equilibrado, quando temos controle dos nossos pensamentos, nós compreendemos o outro, sabemos de onde viemos, para onde vamos, e ainda temos essa possibilidade dessa identificação com a verdade. E essa identificação com a verdade é a compreensão de Deus. É por isso que aqueles que vivem em patamares muito altos, eles compreendem a Deus, e nós ainda não. De alguma forma, a fim de que a nossa autoiluminação ocorra, é necessário que seja alcançado, então, né, esse estado de inocência. O ser iluminado, ele compreende que não pertence ao todo. E o esforço dele sempre será em favor do próximo e do mundo no qual ele se encontrar, que faz parte da sua vida. Quando Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós, ele acenou com uma possibilidade muito alta para nós de autoiluminação. E nesse momento, segundo Joana, Jesus, né, o indivíduo penetra Jesus. Olha, isso é muito grande. Então, quando ele disse que o reino dos céus está dentro de nós, ele acenou para a autoiluminação. E nesse momento que o indivíduo faz esse esforço e chega nesse campo, o indivíduo então penetra e usufrui de Jesus. Isso é muito lindo. A iluminação não tem limites, porque seu campo de expansão é infinito.
Nós temos Jesus e o Evangelho, que nos foi deixado como Consolador, prometido por Jesus. Jesus, ele constitui o tipo da perfeição moral maior que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo. É a expressão da doutrina, do amor. É a expressão da sua lei por nós. Jesus, ele é muito alto e nós temos todo esse conhecimento. Porque Jesus, ele presidiu a formação do nosso orbe. Olha, imagine que complexo. Jesus, ele participa em todos os laboratórios da natureza que sejam relativos ao nosso orbe. Jesus, ele é a personificação da sabedoria e do amor. Ele tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Jesus, ele vem enviando continuamente mensageiros iluminados. Jesus, ele autoriza uma revelação de tempos em tempos, desde lá das eras remotas. E ele vem trazendo as verdades da sua doutrina de amor. Nas suas mãos, nas mãos de Jesus, repousam os destinos dos mundos, do nosso mundo. A sua mensagem no Evangelho é de justiça, de amor e caridade. Isso é belíssimo. E Jesus ainda ele é o diretor angélico do nosso orbe. Nós temos Jesus e o Evangelho a nos dirigir. Jesus entregou numa cena de sacrifício na cruz o corpo para imolação. Mas o sacrifício de Jesus seria nos deixar às soltas. Porque o amor, ele não reclama, ele não sofre, ele não pesa, ele multiplica. Imaginemos um espírito como esse. Olha, a formação do nosso orbe, para presidi-lo, tem que ser uma inteligência muito alta. Esses laboratórios todos da natureza, ao tempo todo nós ouvimos revelações novas. Nós não conhecemos a microbiologia, nós não sabemos o que se passa no fundo dos mares, nós não conhecemos o universo que está ao redor de nós. Mas Jesus participa desses laboratórios da natureza. Ele é a personificação da sabedoria. Essa sabedoria que Joana nos explica nessa obra, que é esse estado de inocência, sem maldade, sem ódio, sem vingança, sem inveja, só amor. Ele orienta todo o nosso desenvolvimento. Veja que coisa mais linda. E ele ainda vem autorizando, né? Essas revelações de tempos em tempos nós recebemos. Alguém muito alto para nos ajudar. Partiu Chico, ficou Divaldo, chegará outro em breve. Os nossos destinos estão nas mãos de Jesus. Né? E a parte que eu acho também assim belíssima, que é a mensagem do Evangelho. Vejam como a mensagem do Evangelho sempre é justa, sempre tem amor e caridade, muito diferente do comportamento dos homens. Jesus é o diretor de tudo, é o máximo, é o diretor angélico do nosso orbe. Ele é o Filho primogênito de Deus. Então, nós temos muitas coisas a nosso favor para a nossa autoiluminação. Quando a gente pensa sobre Jesus, Jesus é seguro, ele é determinado, mas ao mesmo tempo, nas lições nós observamos que ele era flexível. Além de flexível, também atencioso e educado. Jesus, ele informava pouco, ele não deixou nada escrito, escreveram por ele. Porém, ele educava e educa muito. Ele mesclava, né, essa eloquência dele com a humildade, com a coragem intelectual, com a amabilidade e com a perspicácia. Ele fazia uma mescla, porque uma eloquência muito forte, uma humildade muito alta, uma coragem intelectual impressionante,
e ao mesmo tempo uma amabilidade fabulosa. Nem sequer o olhar de Jesus era de revolta. Se ele não emitia palavras, ele poderia ter deixado escapar algum olhar e algum gesto. Não, nunca. Sempre foram de amabilidade. Jesus nos ensina, porque ele deixou esse exemplo, de devotar-se sem esperar nada em troca. Faça e não espere nada em troca. Uma coisa interessante que nós não sabemos fazer ainda, Jesus era amável, mesmo quando repreendia alguém. Porque algumas pessoas tomam outras sobre a mão, fecham os dedos, quebram os ossos e atiram no chão. Nunca com Jesus. Jesus sabia repreender com questionamentos. E a sua lição sempre, ainda que mesmo mais dura, era amável. Ele expunha, mas ele não impunha as suas ideias. O livre-arbítrio ficou sobre nossa geração. Nós temos a opção de querer o bem ou o mal. Ele conseguia captar, né, os sentimentos íntimos das pessoas, porque aquilo que só a nossa intimidade consegue ler e muitas vezes nem traduzir, Jesus consegue. Ele capta o nosso íntimo. Ele faz uma análise desse espírito que somos nós, porque ele nos conhece desde a criação. Jesus foi um grande pedagogo, porque ele foi um educador genial. Ele sabia muito bem usar a arte de interrogar. Ele sabia muito bem expor. Ele exercitava os interesses dos discípulos dentro dessa pedagogia, interrogando, expondo. Ele sabia muito bem, como um educador genial que é, manipular de forma amorosa esses itens. Nós observamos nas obras também que Jesus foi severo, mas não foi cruel. Ele foi paciente. Ele agia de acordo com as circunstâncias daqueles que estavam junto a ele, dos interlocutores. Os seus ensinos são claros, intuitivos. Ele criava figuras literárias, né? Ele buscava exemplos da vida cotidiana para esclarecer o nosso pensamento. Lá o grão de mostarda, transpor a montanha. Então, até isso, olha que lindo, figuras literárias para trazer exemplos para o nosso cotidiano que serviu à época e segue pelos séculos até hoje. A mensagem pedagógica de Jesus também ela é gradual. Ela não vem com precipitação. E ela é como se fosse uma semente. E essa semente ela espera o tempo de germinar e frutificar. Então Jesus é o maior pedagogo da história. Ele é o nosso modelo. É a ele que devemos buscar através do Evangelho. Eu faço uma parte. Certa vez, há uns anos atrás, nós recebemos um convite, minha família, meu esposo, eu e nossas filhas que ainda eram muito pequenas, para irmos num aniversário de 15 anos de uma mocinha, filha de um colega de trabalho de nosso esposo. E nós fomos com muita alegria naquele ambiente. Quando lá chegamos, nós observamos que logo na entrada tinha uma foto enorme, mas não da aniversariante, e sim de um determinado cantor. Entramos, a festa estava bem animada, colorida, e muitas fotos desse cantor. E fotos da moça também. A culinária impecável, a música era toda em torno do repertório desse cantor. E
quando chegou na hora em que foi feita a entrega do anel, que hoje acho que já nem ocorre mais assim, né? Mas enfim, que os pais foram entregar o anelzinho, apresentando a mocinha à sociedade, ele então faz um louvor àquele cantor do qual os painéis se espalhavam pelo ambiente da festa. E ela coloca esse rapaz em altos planos. Depois, ela se dirige aos pais, aos avós, aos padrinhos, aos tios, aos amigos, aos irmãos, enfim. Ela vai abarcando a família e fazendo os agradecimentos. Nós achamos um pouco exagerado essa exaltação toda a esse cantor. Mas ela é jovem, né? O jovem tem esses rompantes, a alegria, né? Uma música esfuziante, com refrões que ficavam fixados em nossa mente. Enfim, agradecemos muito a oportunidade de participarmos daquele momento tão importante, né? Agradecemos muito, estamos felizes porque estamos junto a pessoas queridas, num momento festivo, enfim. Dentro de nós estamos felizes, por isso agradecemos e nos retiramos. No outro dia, era domingo, isso foi sábado à noite. No outro dia, então, que era domingo, no final da tarde, houve um grande escândalo. E aquele rapaz, que foi o motivo da decoração da festa, que foi o louvor maior da jovenzinha que completava 15 anos, ele foi detido, porque ele se envolveu com drogas pesadas. Então, mais uma vez, dentro de nós, fica fixado que o único modelo, o modelo perfeito para a nossa existência é Jesus. Não existe outro. É uma lição que guardamos dentro de nós. Diz em João que Jesus disse assim, né? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou o mestre. Que lindo, né? Jesus só aceitou esse título, o título de mestre, porque bom só o Pai. Então, resumindo agora esse momento, centralizemos o nosso pensamento unicamente em Jesus. Sem nos afastar dos deveres que nos dizem respeito, junto à família, junto à sociedade, junto ao movimento espírita, junto ao próximo. Sem nos afastarmos nada disso, mas tentar crescer para essa autoiluminação. Então agora, nós compreendemos que a proposta de Jesus, que a benfeitora Joana de Ângeles nos esclarece, ou seja, o sacrifício para Jesus, seria nos deixar soltos ao próprio destino. Esse sim seria o sacrifício, e não a imolação. A proposta divina é o aprendizado para a nossa autoiluminação. Agora, o significado do sacrifício e amor para todos nós encontra sempre sentido em Jesus. E assim, nós vamos encerrar a nossa pequena preleção, agradecendo ao Mestre. Senhor Jesus, felizes, amparados em Teu nome, gratos por Tua existência em nossos corações, te pedimos, Mestre, que esteja conosco e com todos aqueles que queiram estar contigo. Toca, Senhor, o coração daqueles que não Te conhecem e favorece aqueles outros que estão na labuta diária, em grande sofrimento, em busca de conhecer as lições que nos foi favorecida. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoe e protege a casinha Alta de Souza, que completa 50 anos. Todos os seus trabalhadores, toda a sua diretoria, todo o voluntariado, todos assistidos, encarnados e desencarnados, e que nessa comunhão em Teu nome possamos sempre seguir os Teus ensinamentos. Agradecidos, dizemos muita paz. Que assim seja. Muito obrigada.